Convido agora Luiz Antônio Ruivo, gerente corporativo da Leroy Merlin Brasil. O tema será sustentabilidade aplicada na gestão de ativos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer, a participação de vocês, de todos vocês, o convite da Biesv e dar sequência nesse tema da sustentabilidade, falar sobre a questão da sustentabilidade aplicada na gestão de ativos no varejo. E no final da apresentação, eu vou passar um filme também detalhando mais sobre a nossa loja, a nossa primeira loja 100% certificado Aqua, que é a loja de Niterói. E também depois na mesa aí de debates a gente vai estar aí pronto para perguntas e detalhar mais o que for necessário. Ok? Bom, explicando um pouco o processo, começando explicando o processo de alta qualidade ambiental, é muito importante entender as categorias do processo Aqua. Então o Pedro falou sobre certificação, é um modelo de gestão que a gente tem utilizado para certificar e para gerir os nossos ativos. Esse modelo de qualidade ambiental, que é o Aqua, alta qualidade ambiental, ele passa aí por 4 pilares, sendo o primeiro na parte de construção, a parte de sítio e construção, onde todo o processo de gestão ali ele está na fase de obra, fase de projeto, toda a fase de maturidade, de concepção de projeto. A parte de gestão, que é uma parte que está depois da loja construída, loja pronta, e aí a gente fala de gestão de energia, gestão da água, gestão dos resíduos e a parte de manutenção. Como o nosso primeiro palestrante falou, a gestão de ativos não está só ali ligada à questão da manutenção, mas sim é um processo como um todo. A parte de criar um espaço interior sadio e confortável, então a gente fala de conforto. Falando de conforto, a gente tem aí as categorias de 8 a 11, que é conforto higrotérmico, acústico, visual e olfativo. Ou seja, a preocupação com o nosso colaborador e o nosso cliente em que ele tenha o conforto esperado. Isso é medido, isso é certificado e existem níveis de excelência para cada categoria. A parte de saúde, a qualidade sanitária dos ambientes, qualidade sanitária do ar e qualidade sanitária da água. Ok? Então, são 14 categorias o processo Aqua. Todas as categorias a gente recebe uma avaliação, tem todo um processo, uma métrica, indicadores, e a gente tem que comprovar isso, e aí você recebe a avaliação para cada uma das categorias. Bom, dentro deste processo Aqua, o que sustenta esse modelo de gestão, dentro do processo Aqua, existe um ciclo de planejamento, um ciclo de gestão de ativos, que é o que a gente tem como base e o que a gente usa através do processo de melhoria contínua na Leroy. Esse processo ele começa para dar sustentação ao modelo Aqua de gestão na parte de engenharia de manutenção e nos conceitos de gestão de ativo, ou seja, toda a parte teórica, todos os estudos de caso e toda a experiência, benchmarking, para implantação de uma metodologia. Passa pela parte de planejamento das atividades e periodicidades, do que fazer, o que tem que ser feito nessa gestão, fluxo dos atendimentos, e aí a gente fala em manutenção corretiva versus manutenção preventiva, como acontece esse fluxo, isso tem que estar desenhado, ferramentas de comunicação e de solicitação de serviço. Depois, com tanto a parte de conceito e a parte de estruturação do que fazer e como fazer, a gente entra no quem, que é justamente a parte de equipe. E a gente trabalha na Leroy dentro desse modelo com equipes próprias e terceirizadas. Esse também é um conceito da Leroy, a questão participativa e a questão de contrapoder. A gente possui um gestor de ativo em cada unidade, justamente para cuidar de todo o processo, de todo o programa de manutenção, todo o programa de gestão, e fazer o contrapoder com as empresas, com os fornecedores. Indicadores de gestão, e esses indicadores, que até então, dentro do processo de melhoria contínua, eles nos sinalizam como que está o processo, como que está o andamento de toda a gestão dos ativos.
E depois disso, a gente tem um cenário, a gente consegue medir e ter um cenário para praticar o desenvolvimento das equipes, desenvolvimento de fornecedores e revisão contínua dos processos. E aí a gente fecha o ciclo. Ok? Quando a gente começou com esse processo, começando na loja de Niterói, nós tivemos uma evolução aí dos nossos indicadores. Como o Pedro falou, a sustentabilidade, você transpira a sustentabilidade, e dentro desse modelo de gestão, a gente, para se ter uma ideia de como o nosso ativo está sendo utilizado, se ele está sendo utilizado com o viés da ecoeficiência, e também se ele mostra para a empresa quais são os impactos no resultado, a gente, naturalmente, nós tivemos uma evolução dentro da Leroy dos indicadores, né, que hoje são indicadores fortes para dizer como que esse ativo está sendo gerido e qual é o impacto que ele representa no resultado da empresa. Ou seja, se a loja para, ou se parcialmente, ou se totalmente, se a loja fecha por 1 hora ou fecha por 2 horas, o que representa isso no resultado? Então não é só o custo da manutenção ou o custo do fornecedor, e sim um ativo que deixou de operar ou deixou de operar de forma sustentável, o que ele afeta o resultado da empresa. Lá no RO final lá da empresa, qual foi o impacto? Então, isso nos levou a uma condição de ter que sair de auditorias de risco, que foi para levantar um cenário e ver o risco que os ativos oferecem, passando por custo de manutenção. Hoje a gente tem custo de operação, custo de reposição, que foi uma coisa comentada também, que é qual é o custo de reposição do ativo. Taxa de realização das manutenções, ou seja, tudo aquilo que foi programado. O que foi executado, como foi executado. A frequência de falhas, confiabilidade, perdas decorrentes das falhas dos ativos. Ou seja, hoje a gente consegue medir qual ativo falha, como ele falha e quanto falha. Tá? E quando falha, o que ele afeta o resultado da Leroy Merlin a nível Brasil. E, por fim, falando em foco do cliente, a gente chega na pesquisa de satisfação do nosso cliente interno e externo e também avaliação dos nossos fornecedores. Ou seja, indicadores que mostram ponto a ponto como está a gestão de ativos na cadeia de valor da empresa no Brasil. Ok? Ou seja, hoje é possível medir o impacto da gestão dos ativos no resultado da empresa. A gente percebe que isso é uma dificuldade, principalmente quando você fala de manutenção, e às vezes as empresas enxergam a manutenção só como custo, é difícil mostrar o benefício, é difícil mostrar os impactos, né? E mostrar também que a manutenção e que a boa gestão de ativos pode sim levar a empresa a um bom resultado. Faz parte do bom resultado da empresa. Quando a gente quando a gente passou a adotar esse modelo de gestão sustentável, é evidente que o primeiro passo, né, o primeiro pensamento foi justamente a questão de obter a certificação. Mas já houve uma dificuldade, um processo, um grande desafio para obter essa certificação. Como o Pedro disse, é um processo bem complexo, né, uma mobilização muito grande na empresa, e também passa por parte de tecnologias. Né. Fato que a gente tem que implantar um sistema, uma loja mais eficiente. Então, este processo de certificação nos levou a pensar ciclicamente na ecoeficiência. Ou seja, melhoria contínua. O que está hoje, amanhã pode ser melhor. Então, nos leva a pensar e nos leva a buscar o mercado, porque o que a gente tem implantado hoje, com certeza, pode ser superado no amanhã, e a gente tem que buscar o melhor. Pensando na ecoeficiência, a gente tem a definição de ecoeficiência, e os principais pontos, os 8 pontos que a gente pensa num ativo, no viés da ecoeficiência, seria minimizar a intensidade dos materiais, dos bens e serviços, a intensidade energética, ou seja, fazer mais com menos energia, minimizar a dispersão de tóxicos, reciclabilidade, a utilização sustentável dos recursos renováveis, estender a durabilidade dos produtos, intensidade dos serviços, dos bens e serviços, e promover a educação dos consumidores para uso mais racional dos recursos naturais e energéticos. Então, como o próprio Pedro mencionou, a questão do exemplo. A gente vende um produto sustentável, a nossa loja tem que ser sustentável, tem que ter indicadores e tem que ter uma certificação a nível
uma certificação de nível, uma certificação comprovada, renomada, que diz que sim, o nosso prédio é sustentável na construção e na operação. Tá? Então, aproveitando essa linha da ecoeficiência, eu vou passar alguns modelos do que a gente tem dentro de ecoeficiência na parte de tecnologia. Falar primeiro da parte de energia elétrica, do que a gente tem feito, né, sobre ativos ecoeficientes dentro da parte de energia elétrica. A gente tem trabalhado bastante com luminárias fluorescentes, linha contínua. Iluminação LED, a gente tem utilizado bastante LED, mas principalmente parte externa, parte de estacionamento. Uma outra preocupação, além da economia, evidente, da eficiência energética, mas também uma preocupação com o nosso parque de ar-condicionado, que utilizam ainda gás refrigerante Freon, de acordo com o tratado, a descontinuação de fabricação desse gás era uma preocupação. E aliado a isso, e também a necessidade de ecoeficiência, ou seja, produzir mais e com uma energia menor, a gente, em desenvolvimento junto com um parceiro, com um fabricante, desenvolvemos a máquina inverter, são rooftops, né, inverter, e a gente tem também essa máquina com gás ecológico, que é o R410, e essa máquina ela tem sido uma grande aliada na busca da ecoeficiência e na redução de consumo energético das nossas lojas. Uma outra boa prática que a Leroy tem adotado é a questão do mercado livre, ou seja, pensar, incentivar a questão do bom uso, uso racional dos recursos naturais. Pensando nisso, pela questão econômica, mas também pela questão dos recursos naturais, a Leroy migrou para o mercado livre de energia, né, num processo de desconto garantido. Isso a gente começou a migração neste ano, onde até o final a gente chega a 70% das lojas com migração e 95% em 2014. Que é a questão, quando a gente fala de ecoeficiência, garantir fontes de baixo impacto ambiental para o fornecimento energético da empresa. Tá? Então isso foi uma iniciativa que, pelo lado da ecoeficiência, é muito importante, porque é comprovado isso, até pelo desconto que a gente consegue, justamente pela geração ser feita de fontes de baixo impacto, e pela questão econômica, porque é um desconto garantido frente ao que a gente tem hoje de desafio no custo da energia elétrica. Foi um baita negócio para a empresa e está caminhando muito bem. A próxima etapa do Mercado Livre na Leroy, ela acontece agora no segundo semestre, onde a gente entra na certificação da origem dessas fontes de baixo impacto, mais uma vez falando de certificação, ou seja, comprovar isso, mostrar isso para a sociedade, quantificar o volume de energia e a equivalência na redução de emissão dos poluentes a nível nacional. Ou seja, a parcela, o volume energético que a Leroy utiliza, proveniente de fontes de baixo impacto, o que representa, qual a equivalência disso em redução de poluentes? Quantas árvores, por exemplo, poderiam ser plantadas com essa redução? Então, essa é a próxima etapa. Outras boas práticas, adoção na nossa certificação da matriz. A matriz Leroy, ela tem a primeira certificação de retrofit, de alta qualidade ambiental, e um sistema que deu muito certo foi o sistema de ar-condicionado com tecnologia VRV, que além da parte de controle, de automação, de indicadores, tudo, banco de dados, a questão da eficiência energética muito forte, e que se adaptou muito bem a um prédio de escritórios. Na parte de água, o que nós temos utilizado bastante nas nossas lojas é justamente as torneiras temporizadas, válvulas de duplo acionamento, mictórios a seco. Hoje a gente já tem 2 fornecedores. Primeiro nós começamos com o Urimate, agora a gente já está trabalhando com outro fornecedor também. Porque a mesma linha lá de 2008, 2009, quando nós começamos a trabalhar com esse mictório, já outros fornecedores foram atrás, já estão produzindo e estão fornecendo também. O que deu bastante resultado em economia, em uso racional da água
e uma economia, um resultado financeiro importante na parte de consumo de água. Outro ponto que a gente tem adotado muito nas nossas lojas é o reaproveitamento de água das chuvas. Hoje, a gente, além do reaproveitamento de água das chuvas, a gente já tem o reaproveitamento de águas cinzas, ou seja, a gente tem estações de tratamento e reaproveitamento de água para uso interno. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as boas práticas na manutenção dos ativos. Tá? O que a gente tem feito, o que a gente tem evoluído dentro desse conceito de gestão de qualidade ambiental. Primeiro, hoje a gente tem uma auditoria semestral de manutenção dos ativos. Então, isso é feita uma auditoria em todos os prédios da empresa, não auditoria Aqua, é uma auditoria interna, uma auditoria do grupo, e essa auditoria ela visa garantir a segurança, a disponibilidade, a eficiência e a qualidade ambiental de todos os prédios da Leroy no país. Essa auditoria foi, como eu mostrei o indicador para vocês lá no início, foi o primeiro indicador, ela gera um indicador de risco por loja, por prédio, e depois ela dá um indicador de risco a nível nacional, para dar uma posição para os acionistas, para o grupo, como é o risco de operar aquela loja ou aquele grupo de lojas no Brasil. Foco na prevenção. Nós tivemos, dentro desse modelo, nós tivemos que alavancar o processo de prevenção, as ferramentas de acompanhamento, principalmente na parte de manutenção. Então, nós tivemos 58% de aumento nas atividades de manutenção preventiva e preditiva, o que gerou o quê? Uma elevação da confiabilidade e uma redução na frequência de falhas críticas, tá? Que é muito importante. Então, é aquela que a gente sempre discute, né? O foco da prevenção, a manutenção preventiva é mais cara que a corretiva, mas como que eu enxergo isso? Quais são os meus indicadores que mostram isso? Por isso que é importante ter bons indicadores, sólidos, confiáveis, que te mostram frequência de falhas, confiabilidade. É uma coisa, né, a gente fala de confiabilidade na indústria, é fácil. Falar de confiabilidade, conseguir medir a confiabilidade de uma loja, por exemplo, Leroy Merlin, funcionar durante um ano, sem ter uma parada, fechar as portas, isso é medir confiabilidade. Então, hoje a gente consegue ter um comparativo disso, de 2008, 2009, e saber qual é a confiabilidade hoje. E o que, se eu trabalhasse com essa confiabilidade de 4 anos atrás, o que impactaria no resultado da empresa hoje, no planejamento de resultado da empresa. Então, hoje a gente consegue colocar isso para discussão dentro do planejamento financeiro da empresa, o que é muito importante. Garantir que todos os processos de manutenção previstos no programa respeitem a qualidade ambiental do edifício. Então, é claro que dentro de um processo de manutenção, no processo de troca, num processo de reposição de ativo, a gente vai ter descarte de pilhas, componentes, eletroeletrônicos, lubrificantes, gás refrigerante. Tudo isso segue um processo de reciclagem, um processo de descarte. Isso tem que ser respeitado, tem que ser rastreado, e a gente tem que ter banco de dados histórico disso, porque a auditoria Aqua, ela nos cobra isso. Então, até o volume gerado com essas manutenções, a gente tem que comprovar qual foi a destinação. Ok? Claro que para tudo isso acontecer, a gente vai entrar quando eu falei daquele ciclo de melhoria contínua, quando a gente olha naquele pilar de equipe, a gente não pode deixar fora como meta a capacitação da equipe de manutenção. Que hoje na Leroy a equipe de manutenção, tanto a equipe corporativa quanto a equipe de loja, é quem vai garantir que todo esse processo seja executado. Então, formação em novas tecnologias e técnicas de manutenção é muito importante. Isso também é colocado como meta na Leroy. Então, não é assim, fazemos uma formação, a hora que dá, como dá. Não. Dentro do plano de objetivos, existem já formações traçadas, planos de estudo feitos através das auditorias que foram realizadas no grupo e através das melhorias propostas no processo Aqua. Então, toda a bagagem, toda a estrutura de formação dessa equipe para o ano, ela já está traçada. E é uma meta, tem que ser executado. E aí, oportunidades importantes, que são contratos por volume. Então, quando eu falei da questão do ar-condicionado, a gente consegue ter um contrato de fornecimento e de extensão de garantia, de reposição de peças com o próprio fabricante. Então, é uma negociação, passa por uma negociação, a questão da aquisição do ativo, e pensando nesse contrato de volume, o quê?
com uma extensão de garantia, uma maior durabilidade do ativo. E também atendimento diferenciado. Né? Exemplo, os atendimentos diferenciados, contratos diferenciados que a gente tem por pacotes, a gente tem geradores, esteiras, elevadores, iluminação e ar-condicionado. Bom, a gente, falando de boas práticas, eu vou passar alguns resultados que a gente... Resultados resumidos, comparativos com lojas convencionais que a gente tinha e lojas no modelo Aqua. Por exemplo, as nossas lojas de Niterói e Taguatinga. A gente chegou a 17%, em Niterói, 17% de economia em energia elétrica e 50% de água. Ou seja, justamente em Niterói a gente tem reaproveitamento de água, o que dá uma economia fantástica no consumo de água potável. Então, representa, além da preocupação com os recursos naturais, resultado direto na loja. Taguatinga, a gente conseguiu 15% de energia elétrica e 35% na água. Com todas essas práticas que a gente falou. Aquilo que eu tinha falado sobre o risco da gestão dos ativos a nível nacional. A gente tinha, em 2008, quando começamos o processo de auditoria, um risco classificado a nível nacional médio, e hoje a gente está dentro da meta do grupo, a nível mundial, em 4,5. Ou seja, o nosso risco a gente conseguiu baixar bem, mesmo saindo ali de 6,5 para 4,5, para chegar nesses 4,5 é muito processo, é um desafio muito grande, mas a visibilidade do mundo, do grupo, a nível mundo, com o Brasil, melhorou muito, a confiança aumentou bastante. Então é mais investimento, mais recurso para o Brasil. E redução de 35% no custo da manutenção por faturamento total, considerando de 2008 a 2012. O que nos leva hoje a uma taxa de manutenção, tanto de manutenção por faturamento, como de manutenção por ativo, numa das menores, por benchmark, numa das menores do mercado de varejo. E, para finalizar, antes do filme, é um retrato do que a gente tem hoje de certificação, né, das nossas, como o Pedro falou, das nossas 20 certificações. O que vale destacar é que nós temos o certificado de Aqua no uso e operação de 9 lojas, de 9 prédios. Ou seja, 9 prédios, a gente já tem todo o processo de certificação, desde a construção e o uso e operação. Essa certificação ela é renovada anualmente, então todo o processo tem que estar forte, sendo executado, e a melhoria contínua sendo feita, porque senão a gente perde a certificação. Ok? Então, 9 prédios, 100% Aqua. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês aí na apresentação, mostrar aí as boas práticas. Agora a gente vai passar o filme com mais detalhe de Niterói, para falar das tecnologias, para entender um pouco mais a parte construtiva, para ilustrar aí o que eu falei, e é isso. Queria agradecer vocês aí pela presença e pela oportunidade. Obrigado. Logo na entrada, um lindo jardim. Árvores, plantas e flores que atraem pássaros e borboletas. É com muito orgulho que apresentamos agora a nossa loja de alta qualidade ambiental em Niterói, Rio de Janeiro. Aqui aliamos beleza, conforto, segurança e acessibilidade com algo que pra gente é fundamental: o respeito à natureza e o uso consciente dos recursos naturais. Nosso planeta ele está meio que sofrido, né? E tendo uma empresa com esse conceito é muito importante. Durante a construção e agora com tudo pronto, desperdício de material é proibido nesta unidade. Estas pedras, por exemplo, virariam entulho, mas foram reaproveitadas nos acessos da loja e no jardim. Não vai ser tão prejudicial para a natureza. Super importante, super importante.
Nossos funcionários fazem ainda a separação do que pode ser reaproveitado. Incentivamos nossos clientes a ter a mesma atitude. Na Leroy Merlin de Niterói, há 2 pontos de coleta seletiva, inclusive de produtos como pilha e bateria. Eu tinha umas pilhas no carro, vi aqui que tem a coleta de pilha e fui buscá-las. Tivemos muita preocupação também em reduzir o consumo de energia elétrica. As lâmpadas utilizam tecnologia LED, são eficientes e muito econômicas. Vidros e brises da fachada não deixam o ambiente interno muito quente. Além disso, nosso ar-condicionado é diferenciado, consome 17% menos de energia elétrica. Temos orgulho de dizer também que não desperdiçamos água. A Leroy Merlin fez um eficiente sistema de captação, armazenamento e distribuição da água da chuva. Além de deixar o nosso jardim cada dia mais bonito, a chamada água de reuso é utilizada nos banheiros e na limpeza da loja. Com essa iniciativa, a nossa economia chega a 50%. E olha que legal! Como o piso é de concreto polido, não usamos produtos químicos que agridem o meio ambiente. Com um pouco só de água, o resultado fica ótimo. Dentro da loja, além de uma lanchonete com fotos de pontos turísticos de Niterói, você vai encontrar mais uma novidade da Leroy Merlin, os econômetros. Eles informam em tempo real tudo o que esta unidade economizou em nome de um planeta mais saudável e limpo. E quanto a isso, demos mais uma contribuição. Feitas de material especial, as nossas sacolinhas de compras se degradam em 18 meses, muito mais rapidamente que as comuns. São tantas iniciativas que somos a primeira loja do Brasil a ganhar 2 certificados Aqua de alta qualidade ambiental. Primeiro, pela forma como a gente fez essa construção. E agora, o reconhecimento é por causa da maneira sustentável e ecológica desenvolvida nas operações da unidade de Niterói. Na verdade, nós estávamos precisando de uma loja dessa aqui em Niterói, né? Por tudo isso, fica o convite. Chame seus amigos e parentes e sejam todos bem-vindos a esta loja, que é um exemplo de respeito à natureza.